Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam aí na paz, nas bênçãos de Deus, que o favor de Deus alcance a sua vida, o seu lar, o seu casamento, que em tudo vocês possam prosperar e ser bem-sucedido na terra dos viventes, que Deus aplane o caminho de vocês, endireite as vossas veredas. Eu não sei o que vocês têm passado, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, Ele é que peleja as minhas guerras, as suas guerras, e Ele nos dará a vitória sobre todas as coisas, sobre todas as situações que estamos vivendo. Então, fica aí ligadinho que hoje eu tenho uma palavra de Deus aos seus corações. Antes de começarmos, eu quero pedir para vocês, em nome do Senhor Jesus, se você não é inscrito, que você se inscreva. Tem uma palavrinha aí, abaixo do ladinho, escrito inscrever-se. É só clicar, você vai aparecer lá, inscrito. Você já estará fazendo parte desse canal. Quando tiver mais vídeo, eu gravar aqui, você já é notificado, você já sabe que tem vídeo aqui no canal, Faça isso, compartilhe também os vídeos. Tem vários vídeos lá, onde o objetivo é levar a palavra de Deus. Não é fofoca, de artista, seja lá o que for, mas é a palavra de Deus, aquilo que é o alimento para a nossa vida, que gera fé. Então eu peço para vocês, compartilhem com seus contatos, deixa seu like aí, seu joinha, e que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus. E eu quero falar com vocês nessa manhã sobre levantar a cabeça. Muitas vezes as situações da vida nos faz ficar cabisbaixo, triste, desanimados, A gente muitas vezes perde as forças para continuar, perde a esperança, O desânimo vem, o fracasso vem, e a gente se vê numa situação que não sabemos o que fazer, não sabemos como sairemos dessa, como receberemos a vitória, como isso vai acontecer, como aquilo vai acontecer, como tudo vai dar certo. A gente fica como se estivéssemos perdidos, desalentados. E tem uma música que eu gosto muito, muito mesmo, que ela fala assim: levante a cabeça, te animas também. Deus não sente alegria com o sofrimento de ninguém. Levante a cabeça, Deus quer te dar a vitória. Agora até eu esqueci o pedaço, mas é maravilhosa, Fala: levante a cabeça, te animas também. Deus não sente alegria com o sofrimento de ninguém. Levante a cabeça, te animas também. Deus não sente alegria com o sofrimento de ninguém. Deus não sente alegria em ver o seu sofrimento. Você fica alegre se você vê um filho seu doente? Você fica alegre de ver sua mãe numa cama? Não. Deus não sente alegria com o seu sofrimento, Daí continua assim, essa música: o diabo é astuto e só pensa em destruir, mas no nome de Jesus ele não vai resistir. Está escrito na Bíblia: tudo pode o que crer, e eu creio em Jesus Cristo. Ele tem todo o poder, todo. Daí continua: levante a cabeça, anima-te também,
que Deus não sente alegria com o sofrimento de ninguém. Você pode dizer, mas como é que eu estou sofrendo? Né? Muitas vezes, a gente que tem um chamado para a obra de Deus, nós passamos por situações para um crescimento espiritual, um crescimento, né, para estarmos aptos para realizarmos a obra que Deus tem na nossa vida. Se você vê José do Egito, né, os processos que ele passou, perseguido pelos irmãos, vendido pelos ismaelitas, depois Potifar compra ele, cadeia, processo. Mas nenhum desses processos impediu ele de chegar onde Deus queria colocá-lo. Né? E muitas vezes você está num processo tão difícil e você está triste, desanimado. Creia que a vitória virá sobre a sua vida. Né? Deus sempre, sempre, se você pegar a palavra de Deus, você vai ver. Quando o povo estava aflito, né, ali, muitas vezes era escravo, os inimigos, né, dominavam eles, sempre, sempre Deus levantou um libertador para libertar. Olha, Deus levantou um libertador para libertar o povo de Israel. Quem foi? Moisés. Libertou o povo lá do Egito, através, né, de Deus. Deus com ele realizou a obra. Se você pegar lá o livro de Juízes, né, Gideão, Deus levantou Gideão para libertar o seu povo daquela opressão. Quem mais a gente pode ver? Sansão. Deus levanta Sansão para libertar, para fazer que aquele povo que estava sendo oprimido pudesse ter o alívio, o sossego de seus inimigos. Quantas passagens a gente vai pegar, né? Deus levantou Davi, né? Os filisteus estavam ali à frente, né? Através do Golias, né? Ali querendo oprimir o povo. Quem que Deus levantou? Davi, para libertar daquela humilhação que estava sendo um gigante afrontando Deus, chamando para a guerra e todo mundo se acovardando. Ninguém queria enfrentar. Olha quantas passagens a gente encontra que Deus enviou um libertador para, né, estar à frente, assumir a posição e a guerra e a batalha por causa do clamor do seu povo. Quando o povo se humilhava, clamava, né, se voltava dos seus maus caminhos, Deus sempre enviou o libertador. Deus nunca virou a costa para o seu povo. O povo é que virava as costas para Deus. Né? Quando estava numa boa, eles sabiam o que eles tinham que fazer, eles tinham ciência de tudo, e eles faziam tudo contrário o que Deus tinha estabelecido. Então, daí o sofrimento vinha, não era que Deus estava pesando a mão, mas decorrente dos seus próprios pecados, da sua própria desobediência a Deus. Né? Tem dois tipos de sofrimento. O sofrimento que é por causa da desobediência e o processo, um sofrimento que é para te levar a um lugar, né, onde Deus quer colocar você como um libertador aí da sua família, como um cabeça, né, como uma pessoa de destaque que vai levar a palavra dele, né, seja através de pregações, através de louvor. Não sei como Deus vai te usar, mas eu sei que todo o processo que nós passamos acarretará um peso de glória, um peso que a gente vai ter estrutura para chegar onde Deus quer que chegamos, confiando nele. E muitas vezes você está aí desanimado,
triste, abatido, desesperançado, fala assim, olha, para todo mundo parece que dá certo, mas só para mim que nada dá certo. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus já enviou um libertador para a sua vida. Sabe por quê? Porque o nosso libertador não é Moisés, né? Não é Sansão, não é Gideão, é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que deixou tudo feito para nós, tudo. Ele veio para que a gente fosse curado, né? Para que a gente tivesse salvação, não só das nossas almas, mas salvação da nossa vida financeira, salvação da depressão, tudo. Ele fez por nós. O nosso libertador já veio a esse mundo e deixou tudo feito, tudo pronto. O que temos que fazer? É apossarmos daquilo que já é nosso, estabelecido por Deus. Vamos dizer, eu recebo uma herança muito grande e ali eu estou com o testamento que me dá direitos de todas as coisas. Se eu simplesmente pegar esse documento e guardar numa gaveta, eu não vou usufruir de nada do que está naquele testamento, né? Daquilo pode ser uma conta bilionária, pode ser fazenda, pode ser prédio, uma indústria, pode ser o que for de valioso, de mais valioso. Se eu não for e tomar posse, reivindicar aquilo que é meu por direito, vai ficar numa gaveta, vai ser simplesmente um pedaço de papel, né? E muitas vezes a sua vida, né? Deus mandou o libertador, mas você, o pedaço de papel, tem aí ficado guardado na sua gaveta, guardado ali, aberta no Salmo 91, e só um pedaço, que você não reivindica aquilo que é seu por direito. Jesus Cristo veio ao mundo para nos dar a salvação. Jesus Cristo veio para quê? Para que a gente tivéssemos vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância eu entendo em todas as áreas. Não falo só na vida eterna. Nós precisamos de vida aqui nesse mundo, né? Você precisa de ser curado aqui nesse mundo. Você precisa, né, viver em paz aqui. Então, Jesus Cristo veio a esse mundo para te dar paz, para te dar alegria, para dar vida plena, com abundância. Ele sofreu, né, tudo que ele sofreu, as machucaduras deles, nos deu o direito de sermos curados, sarados, de ter uma vida abundante, plena. Mas é onde? Em Deus. E você tem o testamento, né? Tem ali os papéis, a Bíblia Sagrada, que é a garantia de você poder usufruir de tudo que te pertence. Tudo que te pertence está na Bíblia Sagrada, escrita. Lá você pode reivindicar os seus direitos. Vamos dizer que eu pego então esse testamento, esse papel, e eu vou lá perante o juiz e falo assim, olha, eu quero tomar posse de tudo isso aqui tudo é meu, e eu quero assumir, né? Pôr meu pé lá na fazenda, pôr as minhas mãos na conta bancária. Então o juiz vai falar, vai ler lá e fala assim, não, eu não posso negar, é seu direito, não posso negar, vai lá, assuma tudo que é seu, né? Ninguém vai poder entrar e falar, não, você não vai entrar aí, né? Nem o empregado, ninguém. Por quê? Porque lá está determinado que tudo passou a ser seu. Jesus Cristo veio a esse mundo, ele morreu, deixou a sua palavra. Quando ele morreu, ele deixou o seu testamento para que nós possamos usufruir de tudo que ele deixou escrito através da sua palavra.
e nós assumir aquilo que é nosso por direito, é um direito estabelecido, né? Se a Constituição diz algo, a gente tem o direito de ir até a justiça e reivindicar aquilo que é nosso. De falar assim, ó, tá escrito na Constituição, no artigo tal, no parágrafo tal, no inciso tal, e eu quero o que está escrito aqui. Que juiz vai poder negar um direito estabelecido, pré-estabelecido? Não vai ter, né? Pode haver argumentação do outro advogado, mas se tá lá, letrinha por letrinha, não vai poder ser mudada. A palavra de Deus não pode ser mudada. Passarão os céus e terra, mas as minhas palavras continuam para sempre. E muitas vezes a gente não assume o que é nosso por direito. Nós somos filhos de Deus por adoção, fomos adotados. Agora diz, um filho adotado tem o mesmo direito, né, que o filho, né, legítimo? Sim. Ele recebeu o nome do seu pai. Então, a partir do momento que ele recebeu o sobrenome do pai, a partir daquele momento, ele tem direito a toda a herança, igualmente os outros filhos. Por quê? Ele passou a ser filho, não é mais conhecido, ele é filho. E nós somos filho de um Deus todo-poderoso. Filhos de um Deus que foi capaz de mandar seu único filho para morrer por nós. Pense, você teria coragem, né, de pegar seu filhinho aí, vamos pensar, você tem um único filho, um único, né? Mesmo que a gente tivesse 10, né, a gente não daria nenhum. Você tem um único filho e você entregar ele para ser morto por pessoas que não têm caráter, por tudo, né? Por mais pecador e mais sujo, por tudo aquele, nem por um bom a gente seria capaz de entregar os nossos filhos para morrer por alguém. Agora imagine, né? Por um maior pecador. E Deus fez isso por nós. Ele enviou o seu único filho, né? Imagine, é duro, né? Você vê seu filho sofrendo com uma doencinha. Agora imagine você ver o seu filho ser apanhado, né, açoitado, daí morte de cruz, ser transpassado com lança, né, ele ser, até sangue, né, sai o suor dele. Imagine que sofrimento para um pai, mas ele fez isso por nos amar, para que nós possamos ter livre acesso a ele, para que a gente pudesse ter o nosso direito garantido de filho. Nós não éramos filhos, nós éramos gentios, pessoas que não teríamos direito algum perante Deus, né? Mas essa separação que havia foi quebrada. Agora a gente pode chegar perante Deus, não precisamos, né? Antigamente precisava do sacerdote, ia lá perante o sacerdote intercedia, fazia expiação pelos pecados. Agora não. Agora a gente pode chegar até Deus, ter a liberdade de falar com Ele, né, de conversar com Ele, ter a liberdade de pedir perdão dos nossos pecados, ter a liberdade de contar para Ele as nossas dores, os nossos sofrimentos, ter intimidade que antigamente, antes da vinda de Jesus, a gente não tinha essa liberdade. Como é bom quando um filho tem a liberdade com o pai, não é verdade? Você que é a mãe aí, você vê seu filho tem a confiança de chegar até você, falar dos problemas, falar das coisas sem receio, sem esconder nada. Você se sente assim, nossa, como meu filho confia em mim. Você se sente feliz, né? E Deus quer que você confie nele. Deus não quer te ver de cabeça baixa, triste, angustiado. O seu direito já foi te dado, né? Já foi estabelecido quando Jesus Cristo veio a esse mundo. Morreu em nosso lugar. Quem deveria morrer éramos nós, né? Pessoas pecadoras,
pessoas tão difíceis de lidar, mas Jesus Cristo, Ele sofreu em nosso lugar. Ele colocou tudo sobre Ele, as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras dele, nós podemos até ser, nós somos sarados. Não é que já seremos, já somos sarados. Porque o sacrifício de Jesus, né, está aí, já foi feito. Então tudo que nos pertence, já temos testamento para chegar diante do Pai, através da palavra dele. Porque muitas vezes a gente ora de maneira errada, né? A gente ora, fica lá se lamentando. Não tem problema, né? Um pai também ouve os lamentos de um filho, né? E, né, você fala, não, filho, assim, sim, mas quando a gente chega, com a palavra, está escrito, Senhor, então eu estou pedindo de acordo com a sua palavra. A coisa muda, porque é a mesma coisa de eu pegar a Constituição brasileira e ali pegar um inciso, um artigo, lá um parágrafo, e reivindicar aquilo que é meu por direito. Eu tenho direito, se eu for à justiça e tiver no meu direito, está escrito lá, eu tenho direito. E quando eu chego perante Deus, através da sua palavra, eu falo, Pai, está escrito que o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Então, Senhor, eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida. Não deixe eu ter falta de nada, de paz, de alegria. Senhor, não deixa eu ter falta de emprego. E começa a reivindicar o que é seu. Mas, se você não conhecer os seus direitos, como você vai chegar perante Deus e reivindicar aquilo que é seu por direito? Vamos dizer, eu recebi o testamento, certo? Peguei e nem li. Eu tenho direito. Uma pessoa fala para mim, você tem direito disso, disso, disso. Tá bom. E eu ponho na gaveta e não vou lá abrir para saber o que realmente eu tenho direito, como que é, o que eu tenho que fazer, o que está estabelecido lá. Vai adiantar? Não vai adiantar. Eu tenho que conhecer o que está escrito para eu poder assumir o que é meu por direito. Então, o que está precisando para você? Conhecer o que a palavra diz a respeito de qualquer situação que você esteja vivendo. E com o seu conhecimento dentro da palavra de Deus, você chegar perante Deus e falar, Senhor, está escrito isso, 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 e eu vim perante a Ti reivindicar o que é meu por direito, porque está escrito. Então eu reivindico. E ali faz a sua reivindicação, né? Ali você faz, você não está tipo pondo o dedão na cara de Deus, não, você está assumindo o que é seu por direito. Você é filho de Deus, eu sou filha de Deus e tenho os meus direitos garantidos, não pela Constituição brasileira, mas garantidos pela palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz, eu tenho direito, você tem direito. Então, por que você tem ficado aí com a cabeça baixa? Deus não sente alegria de te ver assim, minha querida, meu querido. Deus, fala nessa manhã, levante a sua cabeça, olhe para o autor e consumador da sua fé, mas anima também o seu coração. Você não precisa ficar sentindo esse sentimento. Manda esse sentimento embora, manda esses pensamentos embora, enche os seus pensamentos, seu coração da palavra de Deus, busque a Deus, se encha de Deus, tira, olha, você tem autonomia para não aceitar todo e qualquer pensamento que vem à sua mente. Deus te deu a capacidade de você separar, tirar, falar, esse eu não quero, não vou pensar, põe outra coisa na cabeça. Aí, e se está difícil, coloca, começa a cantar, vai ler a palavra, começa a meditar. É uma guerra, é difícil. Muitas vezes
A gente recebeu uma palavra de Deus, daí quando você vê a situação de uma maneira tão adversa, né, tudo contrário da palavra que você tem, o que você tem que fazer? Não. Deus me falou isso, isso, isso. Aquele pensamento, né, de desânimo, vai embora. Daqui a pouco volta outro pensamento e fala, não, vou ficar firme na palavra. Deus me falou isso, isso, isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o que ele falou vai se cumprir, porque passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, o que Deus falou para você está de pé, não mudou, está de pé, né? Quantas vezes, né, na minha vida, na minha caminhada, eu me agarro à palavra de Deus como fosse, sabe que quando você está em alto mar, você não tem barco, não tem nada, e você vê aquele pedaço de madeira e você se agarra e fala, isso daqui é um músculo. Tem sido assim. Eu tenho me agarrado, né, àquela tábua, que é a palavra de Deus, e eu agarro e falo, não, não, eu não vou aceitar, eu não vou aceitar esse pensamento, eu não vou aceitar andar, né, olhando para o que eu estou passando. Deus falou isso e eu me agarro ali e vou firme. Não é fácil, muitas vezes é uma luta constante, porque os pensamentos virão para quê? Para te fazer desanimar, para fazer você voltar para trás, para fazer você desistir, para você começar a se encher de angústia, de tristeza, de desânimo. Mas a decisão é sua de falar, não aceito. Eu tenho a palavra do meu Deus e eu vou ficar firme nela, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Né? Que você pegue a palavra de Deus como uma tábua de salvação, né? E se agarre a ela. Não aceite nenhum outro pensamento que seja contrário à palavra de Deus. Deus tem visto o seu sofrimento. Ele tem visto quantas lágrimas você tem derramado, né? Muitas vezes você tem sofrido aí sozinho, nem mesmo seu marido sabe, nem mesmo a sua família, dos seus conflitos interior, né? Porque nessa parte ninguém sabe, muitas vezes as pessoas não te compreendem, porque você muitas vezes é tida como bipolar, né? Porque uma hora você está, mas não sabe o conflito que você tem vivido aí dentro de você. E muitas vezes a sua atitude tem sido um reflexo daquilo que se passa no seu interior. E as pessoas falam, ai, mas como ela é chata, como ela é isso. Ah, se soubesse o que você tem passado aí dentro de você. Mas Deus sabe de tudo. Ele tem te sustentado. E Ele, neste dia, está fazendo uma proposta de você se agarrar nele, na palavra de Deus, e ficar firme, porque a promessa dele vai se cumprir na sua vida. Embora tudo pareça contrário, tudo pareça, né, que é o fim, não é o fim, é o começo do que Deus tem para você. E grande vai ser a sua alegria, né? Quando aí tudo dá uma reviravolta e mudar, você vai falar assim, foi muito bom permanecer firme na palavra, foi muito bom não deixar para lá os meus sonhos, foi muito bom crer no Deus Todo-Poderoso. Hoje eu posso dizer, Deus faz, Deus faz, Deus fez na minha vida, Deus fez na sua vida. Você vai falar, olha como é bom esperar em Deus. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil. Tem hora que parece assim, nossa, não vai vir, não vai acontecer. Abraão foi assim, 100 anos. O filho veio, Sara 90 anos, né? Quem visse aos olhos humanos já era. Na sua situação, pode parecer que já era, mas eu quero te dizer, neste dia, que não era. Vai acontecer. Se agarre à palavra de Deus. Não deixe o inimigo colocar na sua mente o contrário.
Não deixe a situação aparente que está à sua frente te desanimar. Não deixe o que as pessoas falam ao seu respeito, da sua vida, te desanimar. Porque fiel aquele que fez a promessa. Muitos não compreendem, Muitos não compreendem. Porque muitas vezes a pessoa está passando por problemas na alma, Na alma. Então quem que vai ver? Se uma pessoa está doente no corpo, no físico, todo mundo fala, coitadinho, está doente. Mas quando é lá na alma, é um conflito, que é um trabalhar de Deus que você está passando um processo, ninguém vê. Então ninguém é capaz de mensurar o seu sofrimento, a sua angústia, Mas eu quero te dizer que isso vai passar e você vai ser bem sucedido. Mas é uma luta, uma guerra que você tem que vencer com sua força, com a força de Deus, dentro da palavra de Deus, usando a palavra de Deus. Não deixe se dominar pelo medo, não deixe se dominar pelo sentimento, pelos pensamentos. Deixe se envolver pela palavra de Deus. Deixe que o Espírito de Deus te guie, não os seus pensamentos. Esteja cheio de Deus. Se você estiver cheio de Deus, você vai ser guiado por Deus, você vai ser iluminado, Não vai ter dúvidas no seu coração, porque não há espaço para dúvida, porque você está cheio, Se está cheio, não haverá espaço. E Deus mandou seu Filho, para quê? Para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, para que nós pudéssemos ser salvos, ter o direito da vida eterna, para que nós nessa terra possamos viver e desfrutar os bens do Senhor na terra do vivente. Não ande por vista, não ande olhando para a situação, para o que você vê. Pare de olhar aí para baixo. Pare, porque se você olha para baixo, vai ver só as pedras que estão à sua frente. Olhe para cima, anima o seu coração, anima, fale, Deus me ama, ainda que todo mundo tenha me rejeitado, ainda que a minha família tenha me desprezado, Deus me ama e Ele saberá me recompensar, Ele me colocará num lugar que muitos da sua família não chegarão. Então, o processo está sendo difícil, mas quando chegar no lugar, na posição que Deus tem para você, muitos vão falar, mas por que ela? Aqui, sem expressão alguma, sem capacidade nenhuma, a doida, o louco, o desequilibrado. Estão vendo a aparência, não está vendo como Deus vê. O homem vê a casca, Deus vê o coração, a alma. José sofreu todo um processo. Foi difícil? Claro que foi difícil, sozinho, numa terra estranha, escravo, prisioneiro. Mas o processo fez ele crescer. Por quê? Lá na casa de Potifar, ele administrava a casa de Potifar, os bens de Potifar. Na cadeia, as chaves da cadeia é posta na mão dele. E ele ali na cadeia, num lugar terrível, que ninguém deseja, ali ele passa a administrar, a comandar, a mandar. Olha que preparação! Ele já estava sendo preparado para o cargo que ele ia desempenhar. Ele ia ser o governador, então ele precisava comandar, E ali foi uma preparação. Então não liga porque os outros estão falando, não liga as pessoas te julgando. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito, é o que Deus pensa ao meu respeito. Eu falo que chega um tempo na nossa vida que a gente muda o nosso olhar, porque a gente passa a vida preocupado com o que os outros vão dizer, o que a família, que isso e que aquilo, e muitas vezes a gente se molda de acordo com os padrões que querem que a gente seja, e a gente não é.
e a gente fica naquela forma, né? Põe na forma quadrada, a gente é redondo, ou a gente é quadrado, põe na forma redonda e amassa a gente, e a gente passa a fazer aquilo que as pessoas querem, que acham que a gente tem que fazer aos padrões dela. Mas não é isso. Se você é quadrado, se você é redondo, né? É diferente dos outros. Deus te fez assim. Seja você, né? Pare. Então chega uma certa época da vida, eu falo isso porque eu tenho experiência com. Você para de ficar se preocupando em agradar todo mundo. Você para de ficar preocupado, né, de ser o que as pessoas querem, né? Eu sou a Jared, eu vou ser a Jared, gostando ou não, eu estou preocupada, minha preocupação é que Deus pensa de mim. Se eu estiver bem com Deus e todo mundo contra mim, eu vou falar, é isso que eu quero para mim. Eu quero estar bem com Deus. Eu quero agradar a Deus em tudo. E esse é o maior propósito do meu coração. É agradar a Deus, obedecer a Deus. Agora, se eu agrado as pessoas, problema das pessoas que vão conversar com Deus, né? Você tem que largar a mão, de ficar preocupado aí que a sua família pensa, que fulano pensa e que tal fulano pensa, de querer muitas vezes, né, ali ser como todo mundo e todo mundo tem amizades. Deus não fez todo mundo igual, não pôs todo mundo numa forminha e é tudo igual. Pode ver, você tem filhos, eu tenho 5 filhos e nenhum é igual nos seus temperamentos. Então não existe ninguém igual. E por que você vai entrar numa forma que as pessoas querem que você faça, que você fala, que você haja de uma forma? Deus não te fez assim. Seja aquele quem Deus criou, né? Se estiver desagradando todo mundo, que Deus seja feliz comigo. Eu prefiro desagradar todo mundo. Agora imagine, eu vou agradar todo mundo, ficar numa forma e eu estou desobedecendo a Deus, desagradando a Deus. Não quero isso para mim, né? Que todo mundo seja quem Deus o estabeleceu para ser, que Deus o criou. Não, agora eu sou assim, eu tenho que pôr na forma. Todo mundo é igual, né? Quadrado, chapado. Vai ter o triângulo, né? O hexágono. Vai ter o quadrado, o retângulo. Quem sou eu para dizer que o meu jeito de fazer as coisas é o certo? Quem sou eu para dizer que o que a pessoa está passando é isso ou aquilo? O processo, só Deus sabe, né? Se nós fôssemos ver com os nossos olhos o processo de José que ele passou, qual seria, né? Os religiosos iriam falar assim: José pecou, José está sendo ferrado por Deus. José deve ter feito algo muito grave, né? Jó, ia falar, Jó pecou contra Deus, olha o que Jó está passando, né? Perder tudo, bens, os filhos, a saúde. Só que é um processo. Então não julgue o seu irmão está passando, alguém da sua família. Não existe ninguém igual com histórias iguais, né? Existem histórias que podem até ser parecidas, mas igualzinha, nem o nosso DNA é igual, nem as nossas digitais é iguais. Por que temos que ser, né, entrar na forma dos homens, do pensamento de homem e seguir padrões estabelecidos por eles? Cada um faça o que foi chamado pelo seu propósito. Não julgue, né? Aquela pessoa muitas vezes está passando por um sofrimento, né? Não julgue. E se você está sendo essa pessoa que está sendo julgada, não se preocupe. Não se preocupe. Se hoje nós visse a vida de José, poderíamos julgar mal, né? Você está sendo julgado mal, mas você está no processo onde Deus te colocará no nível mais alto. Nível que muitos que estão aí na forma não chegarão. Mas o processo de Deus para a sua vida vai te fazer chegar lá onde Deus quer que você chegue. Tá doendo? Você pode falar, tá doendo? É muito. Tá demorando? Você fala assim, nossa, eu acho que já
já tô achando que não vai acontecer. Não, creia, creia. O processo te levará lá a viver coisas que muitos não vão viver e nem desfrutar, né? Então creia que esse processo aí, ó, já chegou no fim, já está na hora de você ter a virada, tá? Chegar onde Deus quer que você esteja. E daí você vai falar assim, ó, vai olhar lá para trás e falar assim, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena confiar em Deus, valeu a pena me agarrar na palavra de Deus e confiar no que Ele tinha dito para mim. Confie em Deus, se agarre na palavra de Deus, leia ela, coma ela, saiba os seus direitos, saiba também os seus deveres, tem direitos e deveres, o que devemos fazer, né? Leia, estude, conheça, né? Conheça para que você possa desfrutar do que ela pode proporcionar, que é a palavra, o que Deus pode te proporcionar, né? Que você, nesse dia, levante a sua cabeça, anima-te também. Deus não está gostando do seu sofrimento, mas é o processo que vai te levar a caminho, a estar numa posição de destaque. Então, você tem que estar preparado para chegar lá e não pisar em ninguém. Você tem que estar preparado para chegar lá e reconhecer, Deus me colocou aqui, por mim mesmo eu nunca chegaria, né? Por José ele jamais chegaria lá. Por quê? Um hebreu vai chegar, né, a ser um governador, não seriam egípcios, né? Então, mas Deus colocou, teve um processo, mas chegou lá. E você vai chegar lá. Glória a Deus. Põe na sua cabeça, eu vou chegar lá. A palavra de Deus que eu recebi vai acontecer. Nada vai mudar. Eu vou confiar, eu vou esperar. Tá doendo, mas eu já venci, porque a vitória minha foi garantida lá na cruz do Calvário. E eu tenho Deus na minha vida. E eu sou mais que vencedora. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu clamo, Senhor, para todos aqueles que têm passado por processos, Senhor, por moenda, parece que estão sendo moídos, espremidos. Senhor, tenha misericórdia. Ah, Senhor, fortalece cada vida. Dai, Senhor, cada dia uma palavra de ânimo, de força, de vigor para essas vidas. Que eles possam, Senhor, se agarrar na palavra. Que eles possam, Senhor Jesus, sair desse processo e, Senhor, receber a posição que o Senhor tem para cada um. E que cada um, Senhor, tenha sabedoria para, Senhor, realizar a Tua obra. Que cada um seja guardado da soberba. Que a soberba, Senhor, jamais se assenhorie dos nossos corações. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Senhor Jesus, abençoa a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos. Abençoa o trabalho da nossa mão. Abençoa tudo que nós fizermos. Que tudo que fizermos possa prosperar e ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos, agradecemos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus abençoe. Deixa seu like, compartilhe essa palavra, né? Deixa aí, inscreva-se, divulgue esse canal para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente. Eu quero falar uma coisa para vocês que eu quero que você nunca se esqueça. Todos os dias você fale, Deus me ama, né? Deus te ama e te ama muito. Em nome de Jesus.